Previsões do mês de setembro de 2023, por Juscelino Luz. Sonhos não são predestinações. Águas de Lindóia, 27 de agosto de 2023. Fortes vendavais, chuvas, enchentes, vão atingir São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Brasil. 2 Forte terremoto na Turquia e ataque terrorista naquele país. 3 Forte terremoto atinge a Indonésia, podendo vitimar muitas pessoas, vulcão entra em erupção, também chuvas e enchentes em Jacarta e outras regiões. 4 Terremoto forte nas Filipinas, tufão atinge o país. 5 A Argentina sofre mais com a situação econômica e poderá surgir manifestações, e haveremos de ter vendavais e chuva muito forte naquele país. Político de nome Javier Milei corre grande risco de vida, por outro lado, está conseguindo conquistar o coração de todos argentinos cujos estão decepcionados com a política atual. Se vencer e passar por essa etapa, poderá ser o mais votado na história da Argentina nas eleições presidenciais. 6 No Amazonas, Pará, Acre, aumenta para 28% esse mês nas devastações e problemas em algumas regiões por conflitos e exploração de minérios e madeiras acumulam um aumento gigantesco nos próximos meses. 7 França deverá ter manifestações e ataques terroristas naquele país, chuvas fortes atingem o país, aumento de preços e economia vão causar sérios danos ao país. 8 Na Inglaterra plano de ataques pode vitimar algumas pessoas inocentes, de outro lado as chuvas, ressacas e tempestades atingem o país, e situação econômica tem uma piora. 9 As condições econômicas do Brasil, ainda ficará prejudicada ainda mais, podendo afetar alguns setores e surgir novos escândalos de setores com desvio de finalidade e de empresas. O sistema de leis e Constituição facilita a prática de crime e corrupção no país. Por outro lado, empréstimos para países estrangeiros têm desvio de finalidade e corrupção. Infelizmente, a CPI, com todo o nosso respeito, não vai dar em nada tal como as anteriores foram todas engavetadas e ninguém será punido. Não há interesse político e nem projetos ou propostas para melhora da situação no Brasil. Estaremos regredindo em torno de 40 anos, de atraso, desemprego, falências vai aumentar ainda mais, teremos grandes manifestações e revolta do povo. 10 Seca severa na Índia e Tailândia pode causar danos graves ao país e a escassez de água pode prejudicar o cultivo das plantações. 11 Choque de trem pode vitimar dezenas de pessoas na Índia, e seca severa, também tempestades podem causar desabamento e soterramento de vilarejos. 12 Ventos fortes com chuvas severas em Taiwan, causando enchentes e problemas nesse país, terremoto atinge o país. 13 Na China um terremoto forte poderá abalar as condições do país, fazendo mais vítimas, e poderemos ter ventos fortes de areia em alguma localidade. Seca também causa problemas na agricultura e economia em risco. As ações da China e de Hong Kong ficarão praticamente estáveis, enquanto o mercado tem grandes riscos geopolíticos e fatores que podem afetar o mercado imobiliário. O índice CSI 300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechará com variação negativa, enquanto o índice de Xangai avançará bem pouco. Índice Hang Seng, de Hong Kong, perderá um pouco, elevando o risco para setembro de 2023. 14 Chuvas fortes com ventos fortes podem atingir o Japão, vão causar destruição e mortes.
forte terremoto atinge aquele país, um vulcão poderá entrar em erupção. 15 Na Bolívia, uma explosão em comércio pode causar muitas vítimas, chuvas fortes. 16 Enchentes no Paraguai, Uruguai e Peru, começa a aumentar os casos de dengue hemorrágica que se espalha pelo país, e algumas localidades muita chuva e destruição. 17 Na Dinamarca, Noruega e Suécia, chuvas fortes podem causar o desligamento de algumas rochas e rolar nas estradas e podem causar vítimas em algumas regiões, e haveremos de ter possibilidade de atentado, forte terremoto no mar da Noruega. 18 Atentado na Rússia e na Ucrânia pode vitimar muitas pessoas inocentes. Terremoto atinge a Rússia e uma luz para a paz entre os dois países. 19 Forte terremoto pode atingir o Chile, podendo vitimar algumas pessoas próximo à área central. 21 Tufão poderá ir em direção de Hong Kong, Macau, Coreia do Sul, Japão, Taiwan e China. 21 Incêndios e um forte terremoto forte atinge Nova Zelândia, Austrália, podendo causar vítimas. 22 Ventos fortes, tempestades, raios com chuvas podem causar enchentes no México. 23 O calor, queimadas atingem Portugal, Espanha e França, podendo provocar tornados fortes no país. 24 Forte terremoto atinge o Guatemala, podendo fazer vítimas pelo país. 25 Febre hemorrágica Marburg, Ebola poderá se alastrar na África, deverá ser uma porta de entrada do vírus para outros países, por falta e carência de inspeção nos aeroportos e nos portos fluviais. 26 Muito risco de erupção em um vulcão na Islândia, podendo causar muitos danos, uma avalanche mata pessoas inocentes, e chuvas trazem deslizamentos. 27 No Himalaia, um grande deslizamento poderá vitimar pessoas. 28 Duas quedas de aviões, um na Birmânia e um outro no Camboja, pode vitimar muitas pessoas. 29 Conflitos no Congo, Serra Leoa, no Quênia, também em algumas regiões da África podem fazer vítimas. No Congo, um vulcão pode entrar em erupção. Um vilarejo terá que ser evacuado, e local será atingido por enchentes. 30 Nos Estados Unidos, forte furacão Idália e outros poderão atingir algumas regiões no país. Queimadas vão atingir algumas regiões também. Um ataque fará muitas vítimas. Por outro lado, a economia do país não está boa. A Flórida estará no caminho do furacão Idália, vão ter que desocupar a região, à medida que a tormenta se aproximará do estado. O furacão Idália atingirá possivelmente a costa do Golfo do estado como uma tempestade de categoria 3 no dia 30 de agosto. No entanto, teremos a continuação de estragos e outros furacões em setembro de 2023. 31 Na Espanha e na Itália, atentados pode vitimar muitas pessoas. Na capital também em algumas regiões chuvas fortes e terremoto. 32 Calor atinge Tailândia, Laos, Vietnã, causando problemas graves, e em algumas regiões a destruição vai ser pelas enchentes e ventos fortes. 33 Forte terremoto atinge as Filipinas e pode causar vítimas, e um tufão pode atingir o país. 34 Enchentes em Sri Lanka e Camboja, pode fazer muitas vítimas pelo país. 35 Queda de avião de pequeno porte, também fortes chuvas e enchentes podem causar muitas vítimas na Colômbia e em Honduras. 36 Bélgica, Holanda e Alemanha serão prejudicadas por vendavais e chuvas severas que causam vítimas por toda parte,
e um choque de trem pode ter muitas vítimas. Por outro lado, economia vai enfrentar mudanças e trazer desempregos. 37 Fortes ventos, tempestades no Panamá pode causar danos e transtornos, um terremoto atinge o país. 38 Argentina, Cuba e Venezuela vão ser beneficiadas com a ajuda do Brasil. Ponto 39. Fortes ventos com chuvas, enchentes atingem o Canadá, causando danos às pessoas. 40 Forte terremoto atinge a China, podendo causar vítimas, economia estará prejudicada, empresas estarão com grandes dificuldades. Ponto 41. Tempestade poderá causar danos, possíveis mortes em Belize, Cuba, Jamaica e várias partes do Caribe enfrentarão dificuldades com a mudança climática. 42 Na Áustria, haveremos de ter avalanches temporais em algumas regiões, causando enchentes e ventos fortes. 43 Terremoto na Grécia pode causar muitas vítimas no país e em outras regiões, haveremos de ter manifestações e conflitos. 44 No Egito, grande descoberta de múmia e um possível ataque poderá vitimar muitas pessoas naquele país. 45 Seca e calor severo começa a complicar a situação de reservatórios, em São Paulo. Enquanto isso, em algumas regiões a chuva e vendavais provocarão destruição e mortes. Planos de destruir o nome do governo de São Paulo, também risco para político famoso. 46 Apresentador corre sério risco de vida e uma apresentadora famosa está com graves problemas na saúde. Na classe musical, 3 famosos correm risco de acidente, todos devem ter muito cuidado. 47 As medidas para elevar a arrecadação e, assim, manter a meta de zerar o déficit nas contas públicas já em 2024 para o Brasil, será um caos porque elevará o número de aumento de preços, falências e desemprego no país.